Fala, fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de Pokémon Unite. E é um vídeo de Patch Note, né? Não um oficial, né? Mas um que eu acho que são mudanças que deveriam vir para o jogo. E basicamente eu separei a lista em duas categorias, que são os buffs e os nerfs. Nos nerfs só temos 3 Pokémon. É um nível que precisa de nerfs, quer dizer, tem até um quarto, né? Mas o dele é um nerf um pouco mais difícil, por isso eu vou deixar ele para falar no finalzinho. Então vamos começar agora, porque a lista vai ser longa, porque temos acho que são 20 Pokémon na lista só de buffs. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, temos não 20. Temos 11 na lista de buffs e 3 na lista de nerfs. No caso 4. No caso, dá mais ou menos uns 15 Pokémon. 14, 15 Pokémon. Tá, mas então vamos começar agora porque a lista vai ser longa. E começando com os buffs, vamos começar com a Egg Slash. Ah, mas o Egg Slash não ficou bom, ele foi recentemente buffado. Sim, só que porquê que eu quero dar mais um buff no dano dele? Porque assim, o que acontece é que ele não vai ter tanta chance de cair e ele vai conseguir ver uma opção sólida para enfrentar certos Pokémon, como o Lucario, como um Dragonite, um Duraludon. Então, por causa disso, é que eu quero que ele receba mais um buff. E, e o buff seria aumentar o dano do Espada Sagrada, o que já foi buffado, né? Mas eu queria aumentar esse dano mais ainda, de 1355 para 1580. E aumentar a duração dos efeitos do Espada Sagrada de 2 para 3 segundos. Para quem não sabe, o Espada Sagrada faz com que o inimigo fique impedido de agir. Eu queria aumentar essa duração de 2 para 3 segundos, que isso lhe daria tempo de usar mais um golpe, mais um ataque básico e em algumas situações finalizar o inimigo. E depois, por último, aumentar o dano da sua Unite Move de 2616 para 3574. Basicamente, assim a Unite Move dele ficaria um pouco mais útil. Porque assim a Unite Move dele não a Unite Move dele conseguiria ter um pouquinho mais de resistência, conseguiria ter um pouco mais de consistência, pois ela é muito fácil para ser desviada. Então o que ela precisa é exatamente isso. Ela precisa ou de mais dano, ou que a grossura do efeito seja maior, porque ele demora para bater com a espada no chão. E depois quando bate, além do dano ser relativamente pouco, basicamente ele não faz nada. Depois vamos ver aqui com o Garchomp, porque é uma tecla que eu sempre bati e sempre bato. É que é diminuir o seu nível de evolução de Gabite para Garchomp do nível 9 para o nível 7. Basicamente, com isso, o Garchomp conseguiria vir uma opção muito mais robusta, já que ele só é forte em Garchomp. Isso é um dos grandes motivos que fez ele ficar no meu top 10 piores por muito tempo, tá? Mas por muito tempo agora. Por acaso, agora ele até saiu um pouquinhozinho mesmo, né? Mas, se ele não receber buff, muito provavelmente ele vai voltar na próxima atualização. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de ressaltar. Eu estou a gravar este vídeo no dia 13 do 5. E muito provavelmente ele vai estar a ser postado no dia 16 do 5. Eu sei que nesse dia a ESPN lança. Quer dizer, talvez eu poste ainda hoje, dia 13 do 5, não sei. Mas o que eu tinha programado era para postar na segunda, dia 16. Mas também não tem problema. Posto. Não posto hoje. Posto hoje. Esqueçam de tudo o que eu falei, ok? Depois, temos uma chimpa. Uma chimpa que eu sugeri 3 buffs. 3 grandes buffs. Primeiro, diminuir o tempo de recarga do soco dinâmico de 8 para 7 segundos. Aumentar o dano do soco dinâmico de 1268 para 1550. Diminuir o tempo de recarga de submissão de 11 para 7 segundos. O que é que isso faria? Basicamente, uma chimp ele precisa do soco dinâmico hoje para funcionar, porque sem o soco dinâmico só vão conseguir lidar contra Pokémon de corpo a corpo. E ainda assim, e para isso tem Pokémon melhores para fazer essa função de lutar. Reformulando a frase. Como, o, como uma chimp depende mais do soco dinâmico,
sem o seu dinâmico vocês só conseguem lidar com um Pokémon de corpo a corpo. E uma Jimp não é uma opção tão boa, não tão viável como isso. Por exemplo, o Aegislash é 1000 vezes melhor para lidar com um Pokémon de corpo a corpo. Então, tipo, não tem por que querer usar o Machin para corpo a corpo, sendo que tem o Aegislash que é melhor. É o mesmo que querer usar um Pokémon ruim, sendo que tem um bom que faz a mesma coisa que ele. Tipo, é a mesma coisa que pegar o Azumarill hoje em dia, né? Não tem motivo. Por isso, o que eu fiz? Tentei facilitar ele a se lidar contra Pokémon de longo alcance e de pouca vida, aumentando tanto o seu dinâmico e reduzindo o seu cooldown. É por causa disso, é sobre isso e tudo bem. Depois, temos o Azumarill. O Azumarill tem dois buffs. Que é, o primeiro é diminuir o cooldown do Redemoinho de 11 para 7 segundos. E depois diminuir o cooldown do Aqua Tail de 9 para 8 segundos. Porque o bichinho já estava ruim. Já estava horrível. E foi lá e recebeu nerf. Basicamente, o nerf foi que agora o Aqua Tail, não não consegue mais quebrar escudos, não passa por escudos. E isso simplesmente estragou o bichinho. A coisinha. Ele morreu basicamente. Não tem mais por que utilizá-lo. Então vamos tentar buffar nos cooldowns. Porque ele hoje tem cooldowns relativamente altos. Tirando do Water Pulse que tem 4 segundos. De resto, todos os outros têm acima de 7. Por isso eu preferi buffar o Aquatail e o Redemoinho. Achei mais coerente. O Playrough não tem muito a que se fazer, porque ele funciona do mesmo jeito que o Aquatail. É exatamente esse o problema. Depois, Graninja. Diminuir o cooldown do Surf de 9 para 7 segundos. Diminuir o cooldown do Double Team de 9 para 7 segundos. Diminuir o cooldown da cortina de fumaça de 13 para 9 segundos e aumentar o dano da Unite Move de 3960 para 5000. Ok, falando de uma coisa de cada vez, basicamente o Surf vai ser para quem prefere. O Surf e o Smoke Screen, a cortina de fumaça. Eu quis reduzir o cooldown deles para quem gosta de jogar com essa build. Porque assim. Porque hoje o único golpe do Greninja que realmente é bom é o Water Shuriken. De resto são todos horríveis. Mas todos sem exceção. Basicamente, o, o Greninja ele é com bufando o Surf e o Smokescreen, que reduzem o seu cooldown. Basicamente, o Greninja viraria possivelmente um Tier A até um Tier S. Aumentando o dano da Unite Move, além de que ele finalizaria Pokémon muito mais rapidamente, ele basicamente seria uma ótima opção para enfrentar certos tipos de Pokémon, tá? É exatamente isso. E o diminuiu o cooldown tipo um duplo, também para buffar um pouquinho a build de Double Team mais o Water Shuriken, que inclusive é muito comum na, na solo Q. Inclusive é muito mais comum do que o Surf e o Smoke Screen, mas tem pessoas que gostam de usar Surf e Smoke Screen. Depois, Decidueye que tem alguns buffs interessantíssimos. Primeiro, enquanto ele carregar uma ilha sombria, ele não ficar mais lento, porque isso lhe deixa extremamente vulnerável. Então é muito fácil para chegar só a um 0 hora e matá-lo. Um Lucario e matá-lo. Fora que eles não vão tomar o dano extra porque estão colados nele. Então, assim, não tem. É por isso, essa lentidão que ele fica é muito podre. Porque os outros Pokémon que têm essa lentidão ao carregar um golpe aumentam de defesa. Ele não tem defesa. Depois, o Tito vai ficar imune enquanto estiver a usar a sua Unite Move. Necessário demais. Mas demais mesmo. Porque basicamente enquanto ele está usando a Unite Move ele fica extremamente vulnerável já que ele fica parado e fica atacando muitas flechas. Tipo, fica flecha, 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 flecha. Então tipo,
Então isso acaba sendo um problema para ele. Quer dizer, tinha duas opções. Ou ele carregar a Unite Move dele mais rápido e aprendê-la mais rápido, ou ele ficar imune enquanto está a usar a Unite Move. Eu preferia ele ficar imune enquanto está a usar a Unite Move. E agora vamos a seguir ver por uma sequência de reduções de nível de evolução. Continuando ainda no Decidueye, reduzir o nível de evolução de Rowlet para Dartrix de nível 5 para nível 4 o nível e o nível de evolução de Dartrix para Decidueye de 7 para 6. Ou seja, o do Dartrix vai só passar a obter o Dartrix nível 4 e o Decidueye nível 6. Basicamente isso faria com que o Decidueye tivesse muito mais aproveitamento na batalha. Ele tivesse muito mais capacidade para lidar com certos tipos de Pokémon. Agora, como eu falei, uma série de Pokémon com nível de evolução. Primeiro deles, Gardevoir. Diminuir o nível de evolução de Kirlia para Gardevoir de nível 7 de nível 9 para nível 7. Basicamente, esse faria com que a Gardevoir agora tivesse muito mais aproveitamento na batalha. Além de que agora ela conseguiria evoluir um pouco mais rápido e compensaria um pouco. Não muito, mas compensaria um pouco. Trevenant é diminuir o nível de evolução de Phantom para Trevenant de nível 5 para nível 4. Eu geralmente jogo na rota do meio para com que o Trevenant consiga, para que o Phantom, no caso, consiga virar Trevenant logo e apanhar as suas skills logo. Então, a outra maneira de buffar isso, ao invés de buffando as skills, é buffando o nível de evolução dele. São as maneiras mais eficazes. Depois, agora, sendo um pouquinho do nível de evolução, mas também para cooldown, vens com uma Mamoswine. Diminuir o cooldown do choque de gelo de 10 para 8 segundos. Simplesmente uma Mamoswine depende desse golpe para funcionar. O choque de gelo, se não me engano, é o Icicle Crash. Eu não tenho a certeza, tá? Mas eu acho que a maior parte das pessoas joga em português mesmo. Ele depende mais desse golpe para funcionar. Basicamente, ele vai congelar o inimigo e vai conseguir causar dano. Se ele não conseguir. Se ele fizer isso, basicamente ele tem o melhor combo do jogo. Porque ele consegue finalizar o inimigo. Então, mas é difícil buffar ele porque ele é inútil sem a Nine. Então vai depender muito se vem uma Nine no time dele, se a Nine joga com ele, se a Nine sabe jogar com ele. Então tipo, né? É meio difícil essa situação. Agora, vamos vir com o Crustle. Aumentar o dano do Accessor, ou da Tesoura X, de 2145 para 3300. Basicamente, o Crystal não é que ele estava bem sumidinho. A questão dele é que eu queria ver ela aparecendo mais. Porque ele tem uma das melhores estratégias. Só que é muito pouco usado, então quase nunca dá para ver a estratégia dele entrando em ação. Depois, e por último, o último buff é no 0 a hora, que é diminuir o nível de aprendizagem da Unite Move do nível 10 para um nível 9. Basicamente, ele aprendendo a Unite Move dele no 9 já vai se equiparar a todos os outros Pokémon. Ele já vai ter muito mais opções para. Ele já vai ficar muito mais sólido, já vai ter mais opções para lidar contra outros Pokémon. Ele vai ter tudo. Ele já vai conseguir lidar melhor com o Dreadnought e com o Rotom, já que quando ele chega, ele geralmente chega no nível 9 sem o Night Move. E pronto, é isso. Esses foram os buffs. Agora vamos para os 4 nerfs. Primeiro, Lucario. Diminuir o dano do Velocidade Extrema, ou Extreme Speed, de 1383 para 1000. Basicamente, o Lucario precisa desse nerf porque ele realmente está muito absurdo. Inclusive, ele está assim já faz meses. Depois, diminuir o dano do Fúria de Ossos de 239 para 223. O que acontece é que basicamente o combo de Extreme Speed mais
Bone Rush, acho que é esse o golpe. Era muito, mas muito overpowered. O, o Lucario ia lá, ativava o Fúria de Ossos, teleportava no inimigo, usava o Extreme Speed, matava o inimigo. Não tinha quem segurasse isso. Ainda mais utilizado de maneira certa. Era um terror. E por último, diminuir o dano da Unite Move de 1422 para 1112. Basicamente, eu já fiz ele no total, tá? O dano total, porque ele causa, acho que são 4 a 5 golpes consecutivos. Já fiz a redução do total. O que acontece é que essa Unite Move, ela era muito, mas muito avantajada, já que dava muito mais alcance ao Lucario. Ele conseguiria finalizar para quem tivesse muita vida de muito longe. Ele tinha tudo com isso. Basicamente assim, talvez ele caísse de um tier S para um tier A, possivelmente um tier B, com a glória de Cristo. Dragonite, que ele tem uns buffs e uns nerfs, mas como são mais os nerfs, decidi colocar aqui na lista de nerfs. Dragonite, aumentar o cooldown do Dança de Dragão de 5 para 9 segundos, porque basicamente quando ele usa um Dragon Dance, ele já consegue, o tempo de efeito do Dragon Dance é o mesmo tempo é o mesmo tempo de cooldown, ou seja, ele vai resetar o cooldown e vai carregar mais, e o Dragon Dance vai recarregar, tipo, basicamente, para quem não entendeu, quando usa um Dragon Dance, já igual o efeito Dragon Dance acaba, já tem como usar outro, é isso, tá? Assim ainda ficariam 4 segundos de diferença, e esses 4 segundos são o suficiente para ele conseguir matar 4 inimigos ao mesmo tempo, né? Usando a Hyper Beam. Aumentar o dano da velocidade extrema de 611 para 811. Basicamente, o Extreme Speed era um dos piores golpes. O Extreme Speed do Dragonite, tá? Especificamente do Dragonite. É um dos piores golpes do jogo. Ele não tinha motivo para ser usado, né? Porque mesmo quando usavam Outrage mais Dragon Dance. Quando usavam o. E quando usam o Hyper Beam, usam o Hyper Beam mais Dragon Dance. O Dragon Dance roubava tudo o destaque da velocidade extrema, já que a velocidade extrema não era tão atraente. Tanto é que ele já recebeu redução no cooldown e aumento no alcance e não deu certo. Depois, e o último nerf no Dragonite é diminuir o dano do hiper raio, do Hyper Beam que eu acabei de falar, de 1387 no primeiro golpe para 1200 e de 4999 para 4250 no segundo golpe. Basicamente, ele causa dois golpes consecutivos. Um, um causa 1387 e o outro 4999. Isso basicamente, com um ataque, ele consegue causar 6386 de dano. Basicamente, ele leva Pokémon de 5152 de vida com mais ou menos 2 ataques. 2 a 3 ataques. Agora, se reduzir isso de, de 1387 para 1200 e de 4999 para 4250, já passa para 5450 de dano e depois ele basicamente vai levar Pokémon com 5152 de vida, vai passar de 2 a 3 hits para 4 a 5 hits para lhes matar. Ou seja, vai demorar um pouquinho a mais. Isso basicamente combate com o seu ataque básico vai ser mais ou menos. Vai levar mais ou menos uns 6, 7, 8 hits, mais ou menos. Agora, o Duraldon e o penúltimo nerf, e já chegando nos 20 minutos de vídeo, né? O Duraldon vai ser diminuir o cooldown do pulso de dragão, no caso, aumentar o cooldown do pulso de dragão, é que a escreveu errado, de 8 para 10 segundos. E reduziu o dano do pulso de dragão sem estar carregado de 196 para 184 e do carregado de 250 para 200. Basicamente, isso vai fazer com que ele leve pelo menos 2 hits a mais para matar todos os Pokémon do jogo com o Dragon Pulse e aumentando esse cooldown.
basicamente acabou por Duralton. É isso. Ele vai cair de um tier S, de um tier A, possivelmente para um tier B. E talvez, né, fique um pouquinho ruim, né? Estou tendo umas ideias de Jerico, né? Mas pronto. Agora falta o último. O último que é o Rupa. Basicamente a questão do Rupa é o Unite Move dele. Eles deram 7 nerfs seguidos no Rupa. 7! Tipo, eles estragaram. O Rupa em si já estava bom. O problema era o Unite Move dele, que teleportava todo mundo. E o que eu quero é reworkar esse Unite Move. Reworkar entre aspas, né? Porque a única coisa que eu vou mudar é no teleporte. Porque os golpes dela são balanceados, os stats dela também são balanceados. É tudo balanceado, exceto o portal, que teleporta qualquer aliado. E o que é que eu queria com isso? É que ele basicamente só teleportasse os aliados que estivessem numa zona de pontuação do inimigo. Ou seja, tinham de estar numa zona de pontuação do inimigo para poderem pontuar, para poderem teleportar. Senão, eles não poderiam. Depois, basicamente, isso é o principal. É o principal para reduzir um pouco da efetividade dele. Além de que, o, assim que os aliados teleportarem, eles vão ficar 5 segundos sem poder agir. Porque, porque que eu coloquei esses dois reworks, mini reworks? Por isso é que eu deixei o roupa aqui por final. Eu coloquei estes dois mini reworks basicamente para balancear o roupa. Muito provavelmente ele cairia de um tier S para um tier B. Com certeza é isso. E a Wiggly voltaria a ser a melhor suporte. Então, se um dia isso acontecer, esses reworks que eu falei no roupa acontecerem, é basicamente dá para abrir brechas e buffar o roupa normal, tipo, nerfar a Unite Move e buffar o normal. E é exatamente isso. É essa a questão. E é isso que eu quero também, né? Porque tipo, ninguém merece ver o roupa sendo normal sendo nerfado e o Unbound ali sorrindo, né? Mas então esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Então, com 23 basicamente, minutos de vídeo para vocês. Então, falou, fui!